Módulo 3, derivadas. Taxas relacionadas, parte 1. Uma escada com 25 unidades de comprimento está apoiada numa parede vertical. Se o pé da escada for puxado horizontalmente, então nós temos a parede, vamos aproveitar e ler o problema já pensando num significado geométrico para ele. Então temos aqui a parede, sobre esta parede, então aqui está o chão, está apoiada uma escada. Esta escada tem 25 unidades de comprimento. Se o pé da escada for puxado horizontalmente, então o pé da escada está aqui, se ele for puxado horizontalmente, né, afastando-se da parede a 3 unidades de comprimento por segundo, então esse afastamento a 3 unidades de comprimento por segundo, qual é a velocidade com que a escada está deslizando? Então, aqui o topo da escada está abaixando. Então, queremos saber com que velocidade essa escada está deslizando. Quando o seu pé está a 15 unidades de comprimento da parede. Então, no momento em que a distância é de 15 unidades de comprimento. Vamos chamar a distância do pé da escada à parede de x e vamos chamar de y a distância em que o topo da escada está do chão. Aqui vamos chamar de z o valor da escada. Nós temos de informação do problema que o dx dt, quer dizer, a velocidade com que o pé da escada está se afastando da parede, é de 3 unidades de comprimento por segundo. E nós queremos encontrar o dy dt, ou seja, o topo da escada está deslizando com que velocidade? Note que para nós começarmos, nós precisamos encontrar alguma relação entre o x e o y. Esta velocidade de deslizamento da escada, quero calcular quando o x é igual a 15 unidades de comprimento. Para a gente começar a resolver o problema, nós precisamos encontrar uma relação entre o x e o y. A distância que o pé da escada está da parede e a altura que o topo está do chão. Note que no nosso desenho, nós entendemos que a parede é sempre vertical ao chão. Então, nós construímos aqui um triângulo retângulo. Então, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo e escrever que o z ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais o y ao quadrado. O z é o tamanho da escada, ele é fixo. Eu posso substituir por 25. 25 ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais o y ao quadrado. Você pode se perguntar, mas eu sei que o x é 15, por que eu não vou substituir agora? Porque nós queremos encontrar uma velocidade inicialmente genérica, que não depende desta distância. Então, eu não posso substituir o 15 já, eu preciso primeiro descobrir uma relação entre as variações para depois substituir o valor daquele ponto que nós queremos. Então, 25 ao quadrado é 625, isto é igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado. Derivando implicitamente em relação a t, nós temos a derivada de 625 em relação a t é 0. A derivada de x ao quadrado em relação a t é 2x dx dt. A derivada de y ao quadrado em relação a t é 2y dy dt. Então, esta equação é gerada a partir da análise da variação que nós encontramos. Queremos encontrar o dy dt. Então, isolando o dy dt, nós escrevemos 2y dy dt igual a menos 2x dx dt. Dividindo por 2y, nós temos que o dy dt
é igual a menos 2x sobre 2y dx dt. Podemos simplificar. dy dt é igual a menos x sobre y dx dt. dx dt foi nos dado que é 3. O x é a distância do pé da escada até a parede, é 15. Para terminarmos, nós temos que achar o valor do y. Então, nós voltamos, né, aqui. O tamanho da escada ao quadrado, aqui é o z, vai ser igual ao x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, nós vamos ter 625 é igual, o x é a distância, 15 ao quadrado, 225, mais y ao quadrado. O que nos dá que o y é igual a 20 unidades de comprimento. Então, nós podemos calcular a velocidade com que o topo da escada está deslizando na parede. Então, no momento em que o x é igual a 15 unidades de comprimento e o y é igual a 20. Então, dy dt nesse ponto é menos o x, que é 15, sobre o y, que é 20, vezes o dx dt, que é 3. Menos 45 vinteavos unidades de comprimento por segundo. Nem sempre nós temos uma ideia exata do que significa o 45 vinteavos. Então, nós podemos dividir 45 por 20 e escrevemos que a velocidade de deslizamento dessa escada, nesse instante, é menos 2,25 unidades de comprimento por segundo, que era o que o exercício nos pedia. Vejamos este outro caso mais teórico. Dada a equação x cosseno de y igual a 5, onde x e y são funções de uma outra variável t. Se o dx dt é igual a menos 4, determine o dy dt quando o y é igual a 1/3 de π, ou π sobre 3. Então, vejam, o x e o y são ambos funções da variável t. Então, vamos, dada esta equação, x cosseno de y igual a 5, derivar em relação a t. Aqui nós temos um produto, então nós precisamos aplicar a regra do produto. A derivada de x em relação a t é 1 dx dt vezes o cosseno de y mais x vezes a derivada do cosseno de y em relação a t. A derivada do cosseno de y é menos seno de y vezes dy dt. Isto tem que ser igual a zero, que é a derivada de 5 em relação a t. Cosseno de y dx dt menos x seno de y dy dt igual a zero. Isolando dy dt, que é o que nós queremos calcular, nós vamos ter dy dt igual a menos cosseno de y dx dt sobre menos x seno de y. Menos com menos mais, então nós vamos ter cosseno de y dx dt sobre x seno de y. Queremos calcular o dy dt quando o y vale π sobre 3, é 1/3 de π. Substituindo, então, nós vamos ter o cosseno de π sobre 3 vezes o dx dt, que foi dado no enunciado, vale menos 4, vezes x seno de y. Este x, para nós calcularmos, nós voltamos aqui. Temos o valor de y, que é π sobre 3. Então, x vezes o cosseno de π sobre 3 tem que ser igual a 5. O cosseno de π sobre 3 vale meio. Então, x vezes meio é igual a 5
ou seja, o x vale 10. Então, aqui nós substituímos o x por 10 vezes o seno de π sobre 3. Substituindo, então, cosseno de π sobre 3 é meio vezes menos 4 dividido por 10 vezes o seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Fazendo estas operações, dividindo, encontramos menos 0,23. Veja, o dy/dt é uma taxa de variação, é a variação do y em relação a t, então ela precisa de uma unidade. Esse menos 0,23 refere-se à variação do y, que está dada em radianos, pela variação do t. Como o enunciado não diz qual é a variável t, então vamos colocar unidade de t. Ou seja, o dy/dt, quando o y é π sobre 3, é menos 0,23 radianos por unidade de tempo. Neste outro exemplo, um tanque tem a forma de um cone invertido com 16 metros de altura e uma base com 4 metros de raio. A água flui no tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Com que velocidade o nível da água estará se elevando quando sua profundidade for de 5 metros? Vamos pensar num desenho então. Um cone invertido tem 16 metros de altura, a base com 4 metros de raio. A água flui no tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Então, esta é uma taxa de variação do volume em relação ao tempo. O que eu quero descobrir é a velocidade com que o nível da água está se elevando. Então, o nível da água, vamos imaginar que em um determinado momento tem uma determinada altura. Então, esse nível da água que eu quero descobrir é o dH/dt, quando a profundidade for de 5 metros. Então, nesse momento em que o H é igual a 5. Então, nós temos que encontrar uma relação entre o volume do cone e a sua altura. Da geometria, nós sabemos que o volume do cone é 1/3 de πr²h. Veja, aqui nós temos o volume em função de duas variáveis, o raio e a altura. Então, no nosso caso, nós precisamos determinar a relação entre R e H primeiro. Quando nós escrevemos, quando nós observamos que aqui nós temos um triângulo que é retângulo e é semelhante a esse triângulo maior. Então, desta observação, nós podemos escrever que o 16, que é a altura total desse triângulo grande, está para 4, que é o raio do cone, assim como o H, que é a altura deste triângulo menor, está para o raio. Multiplicando, encontramos que o R é o H sobre 4. Isolamos o R porque queremos encontrar o dH/dt. Voltando, então, nós podemos substituir na fórmula do volume do cone o R por essa relação, H sobre 4. E nós vamos ter que o volume é πh² sobre 48. Derivando implicitamente essa relação, nós vamos ter que o dV/dt é o 3πh² sobre 48 vezes o dH/dt. Simplificando, como nós queremos encontrar o dH/dt, então este fator que está multiplicando passa dividindo. dH/dt, então, é 16 sobre πh² dV/dt. Substituindo, então, o H por 5 e o dV/dt por 2, que foi dado no enunciado, nós encontramos que o dH/dt é 32 sobre 25 π metros por minuto. Para ter uma ideia melhor da velocidade de variação dessa altura, então, o dH/dt é 0,41 metros por minuto. Ou seja, esta água neste tanque está aumentando a uma velocidade de 0,41 metros, quer dizer, 41 centímetros a cada minuto.